E aí, Sônia, tudo bem? Quanto tempo? Tudo. Como que tá a Não te campanha ver. aí? Olha, tá bem, tá bacana, mas é um desafio muito grande fazer campanha em plena quarentena, né? Ainda mais sendo campanha pela primeira vez, né? Primeira vez que eu sou candidata. Então tem muita dificuldade, né? Porque a gente tem muita dificuldade de sair na rua, de ver as pessoas, das pessoas saírem, né, poder sair, de você panfletar, por exemplo, a gente sabe que é muito ruim panfletar porque as pessoas têm medo de pegar os papéis, né, e Verdade. tá, né, levando um vírus para casa. Por outro lado, não tem como não fazer campanha, né, sem entregar alguma coisa que as pessoas leiam, te conheçam, né? Não tem outro jeito de você fazer campanha, né, que não seja nas redes sociais, que é muito limitada para um certo público, e fazer a campanha presencial também, nesse momento, está muito limitada pela Covid. Eu imagino, Sônia, a dificuldade, né, dessa época aqui, inusitada, né, loucura para todo mundo, né? Mas eu desejo aí que você seja eleita. Nós estamos aqui com a Sônia Coelho. Ela é candidata a vereadora de São Paulo, hein? E eu Uhum. gostaria até de morar em São Paulo para votar em você, sinceramente, Sônia. E eu quero agradecer, né, por você participar da série Mulheres na Política, eleições 2020. E você é uma mulher muito mais que empoderada, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco assim a sua trajetória e a sua experiência com o público, né? Porque eu peguei o seu currículo e é extenso, né? Eu acho que é legal você falar, que fica mais legal para as pessoas te conhecerem, quem não te conhece, né? Te conhecer um pouco. Bom, Rosângela, é, eu sou uma pessoa que participa, eu sou a primeira vez candidata, mas eu participo em movimentos sociais, em lutas sociais, há muitos anos na minha vida, né? Eu, de profissão, eu sou assistente social, eu trabalho na SOF, que é uma entidade do movimento de mulheres, né? Sempre vivo organização feminista. Sou também militante da Marcha Mundial das Mulheres, participo na coordenação da Marcha das Margaridas, mas essa participação já vem de longe, né? Eu comecei a participar participei no movimento sindical, no Sindicato dos Químicos de São Paulo, no início dos anos 80. Depois me formei assistente social, aí também participei na época no Sindicato das Assistentes Sociais, hoje nem existe mais, né, por decisão da categoria. Daí comecei também a participar num movimento de saúde, antes mesmo do SUS, né, a gente já participava lutando por saúde pública e pelo SUS, né, que existe hoje. Então, sempre participei, depois, no final dos anos 80, no movimento de mulheres, né, no movimento feminista. Então, eu venho participando já desde os anos 80. Então, eu praticamente estive em todas essas lutas desde esse período das mulheres no Brasil, né, contra a violência, por saúde integral, e todas, participei em todas as conferências, né, de políticas para as mulheres, muitas conferências de saúde, né, então minha participação vem de longe, mas é a primeira vez que eu saio como candidata a vereadora. Sônia, fala para nós por que e para que pretende ser a vereadora de São Paulo. Então, esse momento, né, essa decisão foi uma decisão coletiva, né? Não foi uma decisão minha individual, foi uma decisão coletiva de várias mulheres também militantes do movimento,
porque a gente avaliou que esse momento que a gente vive é um momento de grande desafio, né, para o feminismo, para os movimentos sociais, e que nós precisamos aqui em São Paulo. São Paulo nós temos uma Câmara que de 55 vereadores só temos 10 a 11 mulheres, né? E mesmo assim só umas pouquíssimas que defendem a causa das mulheres, né? A luta das mulheres. Então a gente decidiu que nesse momento era muito importante a gente ter uma candidatura feminista para enfrentar esse momento mesmo, né? Acho que nós estamos vivendo uma conjuntura extremamente difícil, complexa no Brasil, com um governo de extrema direita, né? Com um governo do PSDB no estado e na cidade de São Paulo já há muitos anos, e que só tem as políticas aqui têm cada vez mais tem tido retrocessos, né? Então o feminismo sendo muito atacado, né, ultimamente, e cooptado, né, atacado por esses governos de extrema direita e cooptado pelo mercado. Então que era muito importante a gente estar nesse momento fazendo essa disputa, fazendo a denúncia desse governo Bolsonaro que nós estamos aí enfrentando, né, de um governo, né, Bruno Covas, totalmente, né, incapaz de manter políticas, de fazer políticas para a população mais pobre, para as mulheres. Então, esse é o nosso desafio. E também fortalecer os movimentos sociais, né? Porque nós estamos vivendo um momento de criminalização dos movimentos, de desqualificação dos movimentos, de muito ataque à democracia brasileira, né? E os movimentos sociais, eles são fundamentais para a democracia. Então, para nós, é uma coisa muito importante nesse momento fortalecer nossos movimentos, né? Qual a importância da sua campanha, Sônia? Então, a importância desta campanha, da minha campanha, que não é só minha, é de muitas companheiras também do movimento, é por ser uma campanha feminista, né? É uma campanha que nós queremos, não, que nós estamos debatendo o feminismo, que nós estamos colocando a visão de uma cidade feminista, né, com perspectiva feminista, antirracista, uma cidade com igualdade. Então, é muito importante você ter campanhas que debatam, né, a cidade desde outra perspectiva, desde da perspectiva das mulheres, da necessidade das mulheres, da experiência das mulheres, né? Então, essa é a importância, ter candidaturas feministas, ter candidaturas de mulheres, né, nesse momento de tanto machismo, né, você ter candidaturas feministas é uma forma de resistência, é uma forma de enfrentamento a essa extrema-direita que está aí, que odeia a mulher, que odeia a população negra, que odeia o feminismo. Então, nós queremos disputar esse momento com nossas propostas. E os bons motivos para o eleitor, a mulher, o homem, o juventude, os jovens, né, votarem no seu nome, como vereadora de São Paulo? Os motivos para votar? É. Então, temos bons motivos para votar. Acho que um dos motivos é porque eu me proponho a ser uma candidatura que vai trabalhar com a população, né, com as mulheres, com a população pobre, com a população negra, fortalecendo as periferias, as políticas nas periferias, como eu te falei, né? Quando a gente pensa uma cidade feminista com igualdade,
nós precisamos pensar de políticas que altere a vida das pessoas no seu território, onde você vive. Então, a gente pensa em fazer, em estimular e lutar para ter políticas de economia solidária, que isso é fundamental nesse momento de tanto desemprego, para gerar renda, gerar autonomia econômica, né, não só para as mulheres, né, mas para a população em geral. E aqui em São Paulo as pessoas andam muito cansadas, né, de sair da periferia, gastar 3 horas para ir voltar para um trabalho no centro. Então, você conseguir gerar renda, produzir, trabalhar próximo da sua casa, isso é muito importante. Outro bom motivo é assim, eu sou uma pessoa que a vida inteira, né, lutei por políticas para as mulheres e não só, né, porque a política de saúde que eu sempre lutei também junto com os movimentos, é uma política para todo mundo, né. Então, a gente pretende fortalecer muito o SUS, fortalecer a política de saúde, fortalecer a política de assistência social, que está sendo totalmente desmontada. A gente viu que numa pandemia como essa, você ter políticas de proteção social, ela é fundamental, né, para a população mais pobre, para a população idosa, para as crianças, né. Então, é a visão de uma cidade que tenha mais qualidade de vida, que gere, né, bem viver para as pessoas, né? Então, essa é a nossa. Esses são bons motivos para que a pessoa vote na Sônia Coelho 13013. Isso aí, Sônia. E uma coisa muito importante também, que tem deixado de lado e que a gente quer trabalhar muito, se a gente conquistar um mandato, é a coisa da participação popular. A gente acredita muito na participação popular, a gente acredita muito na auto-organização das pessoas, da população e das mulheres, e é isso que nós estamos precisando nesse momento, porque para enfrentar esses políticos que estão aí, para enfrentar essa direita que está aí, é só a população organizada também, né, para pressionar, para lutar. Então, a gente quer trazer essa coisa da participação popular como um mecanismo aí fundamental, né, para mudar a vida, né, das pessoas, mudar o bairro, porque não adianta. Com o que nós temos aí, nós temos que lutar, temos que nos organizar, tem que pressionar. Sônia, qual o seu lema de campanha? O meu lema de campanha é Sônia Coelho 13013, por uma cidade feminista e popular. Feminista, por isso que eu estou te falando, né? Porque nós queremos ter um olhar especial para as mulheres no enfrentamento à violência, na geração de renda, na questão do direito ao trabalho, do direito à creche, da economia solidária. Então, feminista, né, do direito ao aborto, mas nessa perspectiva feminista e popular, porque é uma política para todos, na verdade, para todas e todos, pensando a população mais pobre, pensando a classe trabalhadora. Então, é uma cidade, é inverter totalmente o que são hoje os parâmetros de organização dessa cidade, né? Estimular e lutar para que possamos inverter. Porque você sabe, né, a cidade de São Paulo é uma cidade, né, organizada para a elite, os orçamentos maiores são para os bairros, para a manutenção dos bairros da classe média, dos jardins, dos centros, etc., e a periferia totalmente abandonada, né? Então, inverter prioridades, lutar para que cada subprefeitura tenha seus orçamentos, principalmente as subprefeituras das regiões mais carentes. Você tem um público-alvo? Então, na verdade, como eu sou uma candidatura feminista,
Então, se pressupõe que seriam as mulheres, né? Mas, claro, que a gente tem feito muita luta junto com os movimentos sociais. Então, na verdade, meu público deveria ser a classe trabalhadora, né? Então, esse é meu público, a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres, trabalhadoras, mulheres, etc. Sônia Coelho, todos os candidatos prometem melhoria na saúde, nas condições de moradia, na educação, na segurança, enfim. Qual é a sua promessa? Você tem promessa e qual é a sua prioridade caso seja eleita vereadora de São Paulo? Bom, como eu te falei, né? Não é questão de promessa. Eu venho de uma tradição de movimento de luta. Então, a gente sempre lutou, então não estou caindo de paraquedas, né, nessa história. A gente sempre lutou, né, políticas para as mulheres, política de saúde, lutou contra a privatização, as privatizações, então a gente tem sempre feito todas essas lutas na cidade. Então, em tendo um mandato, em sendo eleita, a primeira coisa é buscar na população, né, ouvir, a gente já está nesse processo de campanha, ouvindo muita população, né, então a população tem mostrado, tem discutido os problemas dos bairros, então, assim, a prioridade seria voltar a esses lugares, a esses bairros, se reunir com essas pessoas e a gente traçar um plano de prioridades para o mandato e para a cidade. Agora, você sabe que um mandato, ele também tem limitação, porque o mandato ele não executa, o mandato ele fiscaliza, ele, ele elabora leis, ele propõe leis, ele aprova leis, então a gente tem que, principalmente, ter capacidade de conversar com a população, organizar a população para que a gente possa propor políticas, que a gente possa fiscalizar e denunciar, né, o que não está sendo feito, né, na cidade de São Paulo, né, tem muita coisa para se fazer, então seria ouvir a população, incentivar a participação para que a gente possa, né, de fato, fazer acontecer aquilo que a gente tem no programa, né, que é pensar as políticas, que é fortalecer o SUS, que é fortalecer a política de proteção social, que é incentivar a economia solidária, que é fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, né, e a população negra, né, aí na questão da segurança pública, enfim, ir por esse caminho junto com a população. Vou falar sobre o ensino do município. O que você acha de unir na educação municipal esporte e música para abrir oportunidade para novos talentos na cidade? Então, Rosângela, isso é muito bom. E aqui em São Paulo, você sabe que aqui em São Paulo a gente tem os céus, né? O Céus, ele tem espaço de teatro, ele tem espaço para desenvolver produção musical, ele tem biblioteca, ele tem parte de lazer, né, piscina, quadra, não sei o quê. Então, o ideal seria isso mesmo, né, você juntar educação, esporte, cultura, lazer, e a cultura, ela é fundamental, né? E não é só a cultura, a pessoa ler livro, a pessoa escutar música. Aqui na periferia de São Paulo tem muita gente, inclusive mulheres, né, que produz cultura. Então, é incentivar a produção também de cultura pela juventude, pelas mulheres, pela população negra, né, que já produz cultura. E isso é muito pouco incentivado, porque em São Paulo, né, os orçamentos para a cultura, eles já são muito centralizados em determinados grupos, então
precisava olhar por esse lado, né, como a periferia ela produz cultura e como isso pode ser incentivado, e isso também é uma proposta do governo do PT aqui, do governo do Gilmar, né, o plano de governo do PT coloca a proposta de ter até pelo menos 3% do orçamento voltado para a cultura, e uma das formas, inclusive, de gerar emprego e renda na periferia, né, a proposta do PT é através fazer frentes de trabalho através da cultura, produzindo e promovendo a cultura, né, e que não é só para a juventude. Sempre que a gente fala de cultura, parece que é só para a juventude. Não, cultura, né, e educação tem que ser para toda a população, né. Sônia, você acha que São Paulo está atualmente carente de políticas públicas voltadas para os diversos setores, como a juventude, os idosos, as pessoas deficientes, mulheres, homens e a população LGBT, QI+? Sim, sim. Aqui em São Paulo, assim, aqui no governo do PT, várias políticas se iniciaram, que foi no governo Haddad, várias políticas se iniciaram, aí entra outros governos, eles cortam essas políticas, como, por exemplo, o atendimento à população LGBT, como, por exemplo, o programa que tinha o Transcidadania, políticas para o enfrentamento à questão das drogas. Então, todas essas políticas, as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, têm muita dificuldade, né, de se manter, né, o governo fechou serviços, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que ficou pronta, né, em 2017, essa casa já estava praticamente pronta, o governo Bruno Covas e Dória assumiu e abandonou a casa, uma casa maravilhosa, né, aqui próximo ao centro de São Paulo, abandonou, precisou que nós dos movimentos sociais, mais a Marcha Mundial das Mulheres, movimento de moradia, nós tivemos que ir lá ocupar a casa, limpamos, ocupamos, e chamamos o poder público, chamamos a prefeitura, negociamos para que essa casa, né, pudesse ser inaugurada. Fizemos até uma inauguração popular. Isso foi em 2017, a gente só conseguiu que essa casa começasse a funcionar já o ano passado, no final de 2019. Então, olha, uma casa que estava pronta em 2017, com verba federal que ficou e tudo mais, a casa ficou 2 anos fechada. E a gente do movimento ficou 2 anos lutando e brigando. Se alguém quiser ver isso, inclusive tem vídeo nosso na internet fazendo essa denúncia da casa, né? Se alguém quiser comprovar isso, tem na internet vídeo nosso comprovando que a gente lutou para que a prefeitura, imagina, você tem um imóvel daquele maravilhoso, a Casa da Mulher Brasileira é uma casa que ela integra várias políticas, né? Ela integra, aí você tem o atendimento policial, você tem o atendimento social, você tem o abrigamento da mulher, você tem os programas sociais. Então, a mulher chega lá com uma situação de violência, ela pode resolver todos os assuntos, o assunto de família, se tiver que resolver, de guarda de criança, tudo, né? Ela tem como resolver lá dentro da casa, e essa casa estava fechada, né? Então, assim, são muitas políticas que se iniciam e depois entra um governo como esse, né, Bruno Covas, que não tem comprometimento nenhum com a população, com as mulheres, eles simplesmente acabam com as políticas, esvaziam as políticas, né, e a população fica aí, né, sem o atendimento.
né? Então, isso é uma coisa que a gente, né, luta e briga. Neste momento, a gente está fazendo uma luta muito grande, aí é a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e nós fazemos parte, né, da Frente Brasil Popular. O governo Dória está com um projeto aí de privatização de mais de 10 instituições aí, governamentais, na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, na área de moradia. Ele quer simplesmente acabar com esses serviços, né? Tem serviço, por exemplo, como a Foz, que faz implantes para quem teve câncer de face. Ele quer fechar a FURP, que produz medicamento mais barato para o SUS, ele quer fechar a CDHU. Então, é uma série de coisas, né, que eles vão destruindo, né, e às vezes a população nem se dá conta, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, como bem disse lá na reunião o governo Bolsonaro, eles estão aproveitando para passar a boiada, né? Então, acabando com as poucas políticas que tem aí de apoio à população. Sônia Coelho, caso seja eleita vereadora de São Paulo, por onde pretende começar o trabalho para melhorar a saúde da população? Então, a primeira coisa, né? Nenhuma política se faz sem orçamento. Então, a primeira coisa é olhar, né, como é que está o orçamento de saúde, da saúde. Claro que o orçamento é discutido uma vez por ano, geralmente já mais ou menos em setembro, outubro, que se discute o orçamento. Então, você inicia em janeiro. Primeira coisa que a gente tem que olhar é como está sendo executado esse orçamento, se ele de fato está sendo executado o orçamento para a saúde. Então, olhar essa coisa do orçamento, fiscalizar. Em São Paulo, a saúde está na mão das OS, das organizações sociais. Estas organizações, elas têm lucrado com recursos do SUS, da população. Tem uma organização aqui em São Paulo, que se chama IABAS, que estava metida em corrupção lá no Rio de Janeiro, na questão da saúde no Rio de Janeiro. Imagina, eles administram equipamentos de saúde lá e aqui também em São Paulo. E eles estavam pretendendo utilizar o dinheiro de São Paulo para pagar advogado para se safar de corrupção no Rio de Janeiro. Então, usar o dinheiro do SUS, da população de São Paulo, para eles se safarem da corrupção lá. Então, a primeira coisa para melhorar a saúde seria investigar e fiscalizar, colocar uma CPI, fazer uma investigação aí nessas OS para saber como é que elas estão trabalhando com os recursos do SUS. E, quiçá, ter um movimento que em São Paulo essas organizações saiam do gerenciamento da saúde e a gente possa voltar a ter um gerenciamento direto dos recursos da saúde, porque os recursos já são muito poucos, aí os recursos vêm para São Paulo, é repassado para essas organizações, para elas trabalharem, administrarem. Então, imagina que são organizações que hoje estão tendo muito lucro, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, tem outros pontos que a gente tem que verificar também. Como é que está o programa de saúde da mulher? E fiscalizar, exigir que tenha programa de atendimento às mulheres, atendimento a idosas, né? Idosos, olhar como é que as unidades de saúde estão atendendo as mulheres vítimas de violência. Tem que olhar tudo isso, né? Olhar como as unidades estão funcionando, principalmente na periferia, fazer proposta para que
as unidades de saúde tenham horário estendido na periferia, porque às vezes a pessoa chega do trabalho muito tarde, não consegue, né, ou sai muito cedo de casa, não consegue passar no atendimento, né? Então, teria que rever, né, essas coisas e fortalecer o SUS, é claro, né? Para as mulheres vítimas de violência, criar um protocolo de atendimento, né, Sônia? Né? Sim, sim. Na questão do enfrentamento à violência, já tem normas técnicas de atendimento na saúde. Isso tem que ser humanizado, né? As mulheres têm que receber o atendimento, têm que receber orientação, né? E têm que ser respeitadas no seu direito de decidir se elas querem denunciar, se elas não querem, mas é muito importante a notificação, né? Mas a notificação na saúde mesmo, saber quantas mulheres chegam com agressões, com lesões, quantas dessas lesões geram doenças, morbidades, né? Então, isso é muito importante para pensar a política pública, né? E essa mulher, claro, sempre recebeu orientação, atendimento psicológico e social, né, no primeiro momento, para que ela se fortaleça e tenha a capacidade de denunciar, de enfrentar essa situação para sair da situação de violência. Vamos falar sobre creche pública, que é um dos seus, Creche. né? Acho que é muito importante falar de creche. Creche é muito importante, porque creche não é só direito das crianças, é também um direito das mulheres. Porque se as mulheres não têm creche, a família não tem creche para deixar as crianças, muitas vezes ela não pode sair para trabalhar. Então, a creche é fundamental. E tem estudos, né, que indicam que a mulher que tem acesso à creche, ela consegue ficar mais tempo no emprego, ela tem menos rodízio, né, de emprego, ela ganha mais, ela acaba ganhando mais, porque ela fica mais tempo, né, no emprego, não tem rotatividade. Para as crianças, é importante. As crianças, depois, quando chegam na escola, elas têm mais capacidade de aprendizado. Então, hoje, a creche é vista como um equipamento muito importante. E para muitas famílias de baixa renda, hoje, a creche é muito importante também porque, além do cuidado, você tem também, dentro do cuidado, a questão da alimentação, né, para as crianças. Isso também é importante não só para as mulheres que trabalham fora, né, mas é importante para todas as mulheres porque compartilha o trabalho de cuidado. Né? O trabalho de cuidado com as crianças é um trabalho fundamental e é um trabalho que não deve ser só de responsabilidade das mulheres, deve ser de responsabilidade da família, mas também do Estado. E um jeito do Estado se responsabilizar pelo cuidado é tendo creche, é tendo educação infantil, então isso é fundamental. Olha, da escola, o que a gente acha que as crianças portadoras de deficiência, as crianças especiais, elas não devem ser segregadas, né? Essas crianças, elas devem estar nas mesmas escolas que as outras crianças também. Por quê? Porque é muito importante, quando uma criança convive com outra criança, né, especial, ela aprende a conviver com essa diferença, com essa diversidade, porque as crianças não são preconceituosas, né? O preconceito, ele é construído socialmente, e à medida que essa criança ali, ela convive com outra criança que já tem, com uma outra criança que já é especial, ela vai aprendendo a respeitar essa diferença, a respeitar essas pessoas, e a própria criança que especial,
ela se sente mais incluída, né, num espaço como esse, né? Então, ela consegue se desenvolver muito melhor. Sônia, fala sobre a participação da população que é necessária na construção de um São Paulo digno. Isso. A participação da população, ela é fundamental. E a gente fala isso que nós, dos movimentos sociais, a gente sabe que muita coisa que a gente construiu e muita coisa que a gente conquistou foi a partir da pressão, da participação da população, dos movimentos. Então, numa sociedade capitalista como essa que nós vivemos, ainda mais nesse momento, né, de um capitalismo machista, racista, né, dominado pela extrema-direita, neoliberal, né, que só pensa no mercado, né, se a população não participar, se a população não pressionar, cada vez mais a população será alijada de qualquer direito. Nós estamos vendo os nossos direitos totalmente desidratados, né, desmontadas, políticas desmontadas. Então, a gente pode olhar, que às vezes a população esquece, mas se você olhar aqui em São Paulo, por exemplo, você olha na área da saúde. Eu que acompanhei, por exemplo, naquela região, na região da Pedreira, o único hospital que tem lá foi fruto de uma luta da população lá durante 10 anos, que toda semana fazia reunião, fazia discussão com o secretário de saúde, discutia orçamento, conquistou o terreno, fazia os atos dentro do terreno, cercava o terreno, deixava o terreno do hospital ser ocupado, até o hospital ser construído, acompanhou toda a construção do hospital. Isso aconteceu no Guarajaú, isso aconteceu no Campo Limpo, no MBoi. Então, quase toda a rede de saúde aqui de São Paulo, boa parte da rede pública de saúde, foi conquista dos moradores, né? Foi conquista da luta da população. Então, esse poder público que a gente tem aí, desses partidos, de direita principalmente, se a população não pressionar, não sai nada, eles não fazem nada pela população. Eles não têm interesse, eles não estão aí para defender os interesses da população. Então, a única coisa nesse sistema que pode fazer a diferença para nós é a nossa participação, é a pressão para que o Estado ele se torne um Estado garantidor de direitos, porque essa turma que está aí, do Bolsonaro, do Dória e do Bruno Covas, eles veem o Estado como um Estado, né, a serviço dos interesses deles, dos grandes empresários, dos latifundiários, dos banqueiros. Para eles, o Estado tem esse sentido, e não um Estado como a gente quer para prover as políticas públicas para a população. Sônia Coelho, vamos falar sobre as drogas que causam diversos casos sociais, como a violência doméstica, doenças, muitas vezes a morte. O que você pretende para combater esse mal? Então, na questão das drogas, São Paulo precisa ter um programa de prevenção, né? Precisa ter um programa de educação, de prevenção das drogas, principalmente no que se refere a essas drogas que a gente vê que destrói a vida das pessoas, como o crack, né? O crack é uma coisa que leva as pessoas a ir para a rua, então isso tem que ter, né, tem que ter políticas de prevenção, política que retire as pessoas da rua, políticas que contribua para as pessoas terem autonomia, apoio psicológico, né? Nesses casos é muito importante o apoio psicológico, social no combate às drogas, ela é fundamental.
A gente tem visto aí na política do PSDB, cada vez mais eles querendo esvaziar os CAPs, né, as unidades de tratamento, né, então, de prevenção. Então, é muito importante ter políticas públicas para isso, ter políticas públicas de saúde mental, ela é fundamental no combate às drogas. E para a própria população, para a juventude, né, acho que a juventude precisa muito ter políticas voltadas, né, para a juventude, para que as drogas não seja, né, o único caminho, né, o tráfico ou o uso de crack, etc. Sobre o enfrentamento às condições sociais alarmantes, como a violência contra a mulher, você tem algum plano político? Então, do plano de enfrentamento à violência, bom, claro que a gente sabe que para enfrentar a violência contra a mulher, a gente precisa combater as desigualdades sociais, que essa é a grande causa da violência contra a mulher, né? São as desigualdades entre homens e mulheres na sociedade, o fato das mulheres serem consideradas subordinadas. Mas, então, tanto a gente precisa dessas políticas que eu já fui falando, né, de acesso à moradia, acesso a emprego e renda, a creche, a cultura, etc., como a gente também precisa de políticas, campanhas educativas e preventivas da violência, que seja nas escolas, né, com campanhas preventivas, e a gente precisa de política de enfrentamento à violência para quando a violência já aconteceu. Então, precisa as duas coisas, para prevenir a violência e, no caso da violência acontecer, a mulher conseguir ser atendida. Então, ter as casas de atendimento na região, em cada região, com apoio psicológico, social, jurídico, né, isso é muito importante para a mulher, e trabalhos, né, sociais de autonomia econômica, que isso também contribui bastante, né, para as mulheres poderem enfrentar a violência, ter casa de passagem. Aqui em São Paulo só tem uma, a gente está brigando para que a outra que foi do governo Haddad, que está construída já, que seja inaugurada. Então, ter casa de passagem é muito importante, ter abrigo, porque se a mulher está ameaçada de morte, ela ter sua vida preservada, né? Então, isso é importante. E ter políticas mais articuladas, né? Fortalecer as redes de enfrentamento à violência no município, ela é muito importante. Estamos no fim, Sônia. Eu quero muito que você seja eleita a vereadora de São Paulo. E agora o canal fica aberto para você mandar uma mensagem aos seus eleitores, suas eleitoras, né, os internautas, todas as pessoas que nos acompanhou até agora. Então, fica aberto, fica à vontade. Um abraço, obrigada. Eu que te agradeço, Rosângela, muito bom estar conversando com você, que também é uma pessoa que já teve muita experiência nessa área, né, de atuação nas políticas para as mulheres, e dizer para a população, né, para as mulheres, votem, vá votar, né, não falte nesse dia, convide as amigas, ajude a gente a fazer essa campanha. É muito importante, porque o nosso voto, ele define as nossas vidas, ele define as políticas que nós vamos ter acesso ou não. Às vezes a pessoa deixa de votar porque acha, não adianta, meu voto não muda nada. Sim, o voto de cada pessoa pode ajudar a mudar. E tem que votar, e votar direito, e votar em mulheres feministas que estão na luta, né, como eu, que sou apoiada por várias companheiras, né, dos movimentos sociais e feministas. Quem quiser me acompanhar, apoiar, acho que isso é muito bom, nós estamos precisando. Procure Sônia Coelho,
13013 no Facebook, no Instagram, e que você vai nos encontrar. Deixe o seu contato, que a gente também entra em contato. Nós estamos fazendo uma campanha bem bacana, de corrente aí com as mulheres, para conseguir chegar lá na Câmara Municipal, ter mulheres lá lutando pela classe trabalhadora. Então é isso. Um abraço para todo mundo e até a vitória.